O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Boa noite, olá, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma noite aqui para fazermos a nossa live. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado e logo vamos dar início para podermos orar, louvar o Senhor. Glórias a Deus. Continue intercedendo pelo nosso estado, Ceará, por todo o Brasil. Infelizmente ainda não chegou no pico da doença e os casos só fazem aumentar. E isso é muito preocupante, pois o sistema de saúde ele pode não comportar toda essa carga. Então, continuamos intercedendo uns pelos outros. Chagas, boa noite, graça e paz. Esther, a irmã Cátia, minha sogra, Auricele, Natiele, Letícia. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de hoje. Glória a Jesus. Vamos já orar em nome do Senhor. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Depois dos louvores iniciais eu explico melhor. Então vamos orar. Peço oração por mim, por minha casa, em nome de Jesus. Oremos. Amado Pai e eterno Deus, neste momento de oração, rogamos teu perdão sobre nós, pois somos pecadores, falhos, necessitados da tua ajuda, Deus. Ó Senhor, que nesta noite o Senhor possa conceder a nós, meu Pai, graça, Senhor, sobre as nossas vidas, unção do teu Santo Espírito, para podermos, meu Deus, cultuar tua santa pessoa. Não estamos juntos na coletividade, mas estamos em um só Espírito, meu Deus, para ofertarmos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Necessitamos da ajuda do Teu Santo Espírito. Sem Ele, Senhor, nada podemos fazer, pois Ele é que nos dá a inspiração necessária para fazermos tudo para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por nos ajudar até aqui. Agradeço também pelos meus irmãos e irmãs que já estão aqui conectados e peço, meu Deus, a tua bênção sobre todos e todas que irão acompanhar a live dessa noite. Muito obrigado, Deus. Assim oramos neste momento e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Sabrina, Paz do Senhor, irmã Célia, irmão Gustavo, irmã Francisca Germana, boa noite. Nós vamos iniciar com um louvor. Minha esposa Brenda, ela vai aqui trazer um louvor. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos louvar o nosso Senhor Jesus. Que você aí no seu lar também possa louvar o Senhor e engrandecê-lo, agradecê-lo, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar.
sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou sentindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso coração, ele sabe do nosso deitar e do nosso levantar. Então, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Belo louvor para começarmos e adorarmos a Jesus. Eu vou chamar agora o Auricélio. Ele também vai nos trazer aqui um louvor. Glória a Deus. Conectar aqui nosso irmão. Ele vai trazer um louvor para nós. Louvado seja o Senhor. Shalom. Shalom, Adonai. Me ouve bem? Tudo. E aí, tudo bom? A paz do Senhor. Vai. Tudo bem, graças a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. A paz do Senhor a todos aí que já estão nos acompanhando, né? A irmã Germana, o Nando e todos os outros aí que não dá para citar aqui, né? Que eu não vejo bem, que Silene que entrou agora. Pastor, eu continuo pedindo oração pelo Cláudio. Certo. Precisa das nossas orações, tá bom? Tá bem melhor, mas ainda precisa que nós... Boa noite, dona Germana. Viemos orar por ele, tá? Amém. Ficou de, quando voltar às atividades, ele nos visitar, né? Ficar por lá, se Deus quiser. Irmãos, eu vou louvar um hino que ele é... Eu gosto muito dessa colocação, que Ana, quando foi orar ao Senhor... Olha aí a Letícia, boa noite, Lele, Pai do Senhor. Ela queria um filho, né? E Deus, ele projetava ali um profeta. E casou, né? O desejo de Ana com os sonhos de Deus, com o projeto de Deus, assim como José. Então que venhamos a sonhar os sonhos de Deus, né, irmão? Pedir ao Senhor que nos dê essa capacidade de desejar sempre aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas e não o que nós queremos, porque quando o Senhor, a gente é alinhado com o que Deus quer fazer em nossas vidas, tudo dá certo, né?
Às vezes a gente deseja o que o Senhor não quer pra gente e nunca vai se realizar, né? E quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? Vamos adorar o Senhor. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está num deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Glória a Deus. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Glória a Deus. É tudo através da fé, né? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Muito obrigado. Também agradeço aí a Rapaz. colaboração. Vai ser Deus abençoe. Glória a Jesus. Live, como a gente não está em estúdio, acontece essas coisas, né? É vizinho, fogos, carro dos churros,
batata frita. Mas é assim mesmo, já já os fogos passam, glória a Deus. Os fogos aí louvando a Deus aí, glorificando o Senhor. Bom, irmãos e irmãs, há um tempo atrás, eu trouxe uma mensagem aqui na nossa live, intitulada A Apresentação Divina do Senhor Jesus. Eu não vou dizer aqui quais foram os motivos, mas eu errei naquela mensagem. Eu errei numa colocação de alguns relatos, né, sobre Jesus. Eu errei, acredito que isso seja concernente à pregação do Evangelho. Isso não tem um perdão assim específico, né? O melhor é a pessoa se retratar e fazer da forma correta. Eu errei não foi um ponto fundamental, teológico, doutrinário, mas eu errei em algumas passagens. Principalmente que eu fui colocar um paralítico, um leproso no Evangelho de João. E isso é indesculpável. Não existe argumento para tentar justificar, não. Porque com isso eu aprendo uma lição, que se não estiver bem para dar uma mensagem, dor de cabeça, alguma coisa, é melhor suspender do que acabar falando algo errado. Então hoje eu vou tentar não, eu vou colocar da forma correta a mensagem. Eu até mudei um pouco a abordagem, a essência é a mesma, mas eu mudei um pouco a abordagem, revisei várias vezes para não ter nenhum erro. E é porque assim, eu tenho uma cadernetinha que eu anoto umas mensagens lá. Tem algumas lá que eu nunca preguei, eu anoto e nunca preguei. E essa era uma delas, eu nunca tinha pregado essa mensagem. Só que aí, ao copiar, eu não fui fazendo a revisão correta. E aí, um erro puxa o outro. Então, na mensagem em si, eu acabei errando. Mas, até depois que eu postar essa, eu vou excluir a outra. Ela não ficou no IGTV, eu excluí. Eu tentei editar, tirei o pedaço que eu tinha errado e coloquei lá no YouTube. Mas, quando essa aqui estiver pronta, eu vou excluir a outra e deixar só essa, tá certo? Então, a outra foi a apresentação divina do Senhor Jesus. E essa eu até mudei o título, para não ter nada a ver com a outra lá. Essa vai ser os sinais no Evangelho de João. Então, acompanhe com atenção. E aí serve o conselho de você acompanhar na Bíblia e não acreditar somente no que o pregador está dizendo. Você tem que acompanhar na Bíblia, você tem que pesquisar, você tem que olhar. E na medida que um erro for aparecendo, você não pode assimilar o erro. Você tem que ir pelo que a Bíblia ensina. Então vamos lá. Pegue sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Vamos fazer uma leitura breve. A essência da mensagem é a mesma, mas mudei a abordagem, certo? Para não ficar nem parecida com a outra. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Vamos ler os versículos 29, 30 e 31. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20 e os versículos 29, 30 e 31. Paz Senhor para o Arthur, Joana, Gardênia, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa live. Vamos ler, acompanhe a leitura. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículos 29, 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Eu vou aqui, mais uma vez, contextualizar o Evangelho de João, de uma forma mais resumida do que da outra vez, certo? João, ele começou a servir ao Senhor, a seguir a Jesus muito novo. Ele era pescador, irmão de Tiago, estava ali pescando. Tudo leva a acreditar na mesma região que André e Pedro. Porque assim que Jesus chama André e Pedro, logo depois chama Tiago e João. E ele sempre estava ali com Jesus, sempre acompanhando Cristo, aonde ele estava. Os fatos mais importantes, Pedro, Tiago e João, era sempre quem estavam ali próximo de Jesus. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando Jesus subiu ao Monte da Transfiguração, nesses pontos importantes da vida de Cristo, ele sempre estava ali presente. Ele vai ser chamado como o discípulo a quem Jesus mais amava. E ele vai ficar conhecido como discípulo do amor. Nas suas cartas, principalmente, ele vai exaltar muito a ideia do amor ágape. É o único que vai dizer que Deus é amor. É lá na sua primeira carta. Então, João, ele estava acostumado a seguir Jesus bem de perto. Estava ali próximo do mestre todo instante. Quando o mestre é crucificado, Jesus será João será o único dos discípulos a estar ali ao pé da cruz. João, está ali junto com as mulheres e ele vai estar ali no pé da cruz. Uma das palavras de Cristo na cruz é quando ele vê a sua mãe, Maria, e diz para ela: esse é o teu filho, com o João, irmão do Tiago, ex-pescador, agora pescador de homens. E vai dizer para João: essa é a tua mãe, uma palavra ali de união, de comunhão que Jesus está dando. E João, ele sempre próximo de Cristo, no evangelho dele, no capítulo 13, e também nos outros evangelhos, quando fala da última ceia, João parece que recebeu do mestre o aviso que era Judas, ali naquele instante da ceia, né? Ele está ali reclinado, com a cabeça no ombro de Jesus, e pergunta: mestre, quem é? E então Jesus vai dizer que é aquele que toma ali do bocado molhado. Ora, se Jesus não disse o nome de Judas, mas como ele vai entregar logo após dizer isso para João, o bocado molhado, o pão molhado para Judas, ele já sabia que era Judas que iria traí-lo. Mas ficou ali, tinha que se cumprir as Escrituras. João, ele vai ser um expoente do Evangelho na igreja primitiva, mas a sua base de atuação será em Jerusalém. Quando morre os imperadores da época e vem Domiciano, ele foi um tirano, um imperador que perseguiu muitos cristãos. E Domiciano manda jogar João na ilha de Patmos, mais ou menos aproximadamente no ano 85 depois de Cristo. Há certa controvérsia com relação à ilha de Patmos. Há um filme sobre João, um filme até um pouco antigo, que mostra que lá nessa ilha tinha uma prisão organizada, e ali João chega velho, tem um moço que sempre está com ele ali, mas não era bem assim. Alguns historiadores da época, Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo, eles vão descrever a ilha de Patmos como um local onde havia muitas, eles dizem feras, não dá para saber que tipos de animais existiam ali, mas eles vão dizer que eram feras. E os condenados eram largados lá nessa ilha para morrer. Eles não tinham perspectiva de serem soltos. Eles eram jogados ali para morrer. E assim aconteceu com João. Há uns relatos bem interessantes da prisão de João, da forma como tentaram matá-lo, e não conseguindo matá-lo, vão jogá-lo ali naquela ilha de Patmos. E então, João recebe o Apocalipse, lá na ilha de Patmos, ele recebe a revelação dos últimos dias,
Deus vai desvendar, tirar o véu e João vê todos os acontecimentos futuros ali. Registra com a linguagem dele da época, por isso que algumas coisas são bem simbólicas, no sentido até mesmo figurado, mas ele sai de Patmos, ele não morre em Patmos. Deus preservou a vida de João em Patmos. E quando Domiciano morre e Nerva se torna imperador, no ano 96 depois de Cristo, Nerva, querendo ter uma boa relação com os cristãos, por causa da resistência que eles apresentavam ao domínio do imperador, domínio romano, ele vai mandar libertar todos os cristãos que estavam presos, todos os cristãos que estavam ali nas prisões, esperando ser jogado aos leões. E ele, de repente, quando vai deixar alguns presos na ilha de Patmos, eles veem que João está vivo. É comunicado a Nerva, e Nerva, o imperador, diz: não, libertem esse homem, pode trazê-lo aqui de volta para o continente. E então João vai morar em Éfeso. Ele é solto de Patmos, vai morar em Éfeso, e ele vai viver até aproximadamente, não se tem assim um ponto pacífico até que ano ele viveu, mas aproximadamente no ano 117 depois de Cristo. João estava com uns 98 anos por aí, quando ele vai falecer de causas naturais. Ele não morre martirizado como os outros apóstolos. Então João, ele está ali agora, vai registrar o Apocalipse que ele recebeu lá em Patmos, e agora é que ele vai escrever o seu evangelho. O evangelho de João ele foi escrito depois do Apocalipse. Alguns colocam como que ele tivesse escrito antes, mas não. Tanto é que é uma diferença muito grande entre os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho dele é completamente diferente. E o evangelho dele tem um propósito muito específico. Esse que nós lemos no capítulo 20, no versículo 30, que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que, se fossem ser registrados, não caberiam, como João vai dizer, leva a acreditar justamente isso, que o propósito de João é totalmente diferente dos outros apóstolos que escreveram ali. Porque João ele está agora tentando defender uma doutrina que estava sendo muito atacada no primeiro século da igreja primitiva. Logo no início, a divindade de Jesus estava sendo atacada. Eles não estavam conseguindo conciliar a ideia de que Jesus ele tinha duas naturezas que são chamadas de hipostáticas, porque elas estão em uma mesma pessoa, não se confundem, não se misturam, mas estão lá ao mesmo tempo, que é a natureza divina, que Jesus é Deus, e a natureza humana, Jesus como homem. Então ele é 100% homem e 100% Deus. E os cristãos do primeiro século, após ali os apóstolos, eles não conseguiam mentalizar isso. Eles não conseguiam entender que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Que quando ele vem para a terra, a sua natureza divina está lá, mas como Paulo vai registrar em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele se esvaziou de Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus. Porque a obra que Jesus veio fazer na terra, necessário era que ele fosse homem, um homem sem pecado, para poder apresentar-se a Deus, como o próprio João vai registrar no seu evangelho, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Então, aqui é resumidamente um pouco da história, da finalidade do evangelho de João, segundo ele vai ali escrever. E o seu evangelho tem essa característica de trazer não todos os sinais, como ele vai dizer no final, e nem também os demais sinais que os outros apóstolos vão registrar. João ele vai colocar em seu evangelho 7 sinais. Aí vem até o número, né? A numerologia aí do 7.
que é um número tão apreciado por aqueles que têm até um certo misticismo com a numerologia. Não, o 7 é um número perfeito. Realmente o 7, ele representa a perfeição de Deus. Aquilo que Deus faz de perfeito está no 7. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa. Então o homem ele é criado no 6º dia. E o 6 vai representar o homem em sua natureza pecaminosa. Precisa o homem que foi criado no 6º dia se unir a Deus para ser o 7 da perfeição. Isso só é alcançado quando o Espírito Santo ele vem para a nossa vida. Então nós saímos desse 6, dessa meia dúzia, para o 7 da perfeição de Deus. Tanto é que o número do anticristo, como tem lá em Apocalipse capítulo 13, vai dizer, é número de homem, porque é 666. É a natureza humana potencializada ao máximo. Como o apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias se levantariam homens arrogantes, gananciosos, desrespeitosos, que não tinham temor de pai e mãe, desobedientes às autoridades. Então Paulo ele vai descrever ali o que é um 666. É o homem do pecado, como Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O anticristo ele é o homem do pecado, ele é potencializado ao máximo a natureza pecaminosa do ser humano. Então João ele vai descrever no seu evangelho 7 sinais. E cada sinal traz para nós uma mensagem. Então vamos lá. O primeiro sinal que João vai descrever no seu evangelho está lá em João, no capítulo de número 2. São os sinais. Capítulo de número 2. A transformação da água em vinho. Eu não vou ler todo o texto, porque fica muito, assim, muito extenso, certo? Mas você pode conferir, você pode anotar aí os sinais. Dessa vez não está errado, de jeito nenhum. Eu revisei cada um deles e as referências estão corretas. Então, por que João vai chamar de sinais, antes da gente entrar aqui? Por que ele vai chamar de sinais? Né? Ele vai dizer lá, no capítulo 20, versículo 30, que Jesus ele operou muitos outros sinais. Por que ele vai chamar de sinal? O que é um sinal? O que é um sinal? Semáforo, as pessoas chamam, né, de sinal, porque ele chama a atenção. Um sinal, um signo, ele serve para chamar a atenção, para destacar algo. Então são chamados sinais porque simbolizam os resultados do evangelho na nossa vida. Por isso que são sinais. Os sinais, o próprio Jesus vai dizer que eles servem para testificar da veracidade do evangelho. Lá em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão os que creem. Estes sinais seguirão os que creem. Então, os sinais eram para testificar a veracidade do evangelho de Jesus. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz assim: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus inicialmente anunciou a salvação, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então os sinais, eles servem para isso, para ratificar a veracidade do evangelho da salvação. E aí, João ele vai registrar aqui os sinais. Primeiro sinal, a água transformada em vinho. Então, Jesus estava lá nas bodas de Caná da Galileia, convidaram Jesus para um casamento, ele vai, leva sua mãe, leva seus irmãos, leva seus discípulos, e todos estão ali. A uma certa altura daquelas bodas, elas duravam 7 dias, não sei, 4º, 5º dia, o vinho acabou.
e não tinha mais recursos para comprar mais. E nem havia ainda outros de reserva. Ali eles carregaram no vinho, viu? Eles sobrecarregaram as suas vidas no vinho, que acabou antes do final da festa. Não sei se o noivo ele não se programou direito, mas o vinho acabou. E foram reclamar a Maria. Maria vai conversar com Jesus. Aí Jesus diz que não é chegada a hora dele, mas de repente ele resolve fazer aquele milagre. E o que ele faz? Ele transforma a água em vinho. E um vinho tão bom, tão maravilhoso, que vão dizer assim, geralmente serve-se o vinho melhor no início, e mais para frente, quando todo mundo já está ali com seus sentidos embotados pelo vinho, acabam servindo o mais fraco. Só que não. Com Jesus na festa, o vinho novo é melhor. O vinho novo tinha mais sabor. O vinho novo tinha uma qualidade melhor. E o que esse sinal quer dizer para nós? Que o Evangelho traz transformação. O Evangelho de Jesus traz transformação. Assim como a água foi transformada em vinho, e aquele vinho era superior em qualidade ao que estava sendo servido antes, assim também a nossa vida, ao ser transformada por Jesus, é uma vida melhor. É uma vida de qualidade melhor. Tanto é que há o adágio, né? Mudou da água para o vinho. É porque é uma transformação que somente Deus pode fazer na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo vai registrar: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Essa transformação que acontece na minha vida, na tua vida, progressivamente, porque todo dia nós temos que melhorar, todo dia nós temos que buscar fazer o melhor, todo dia nós temos que buscar mais a Deus. Essa transformação não é por méritos nossos, não é por nada que eu e você tenhamos feito antes, de jeito nenhum. Essa transformação, essa obra é pela graça de Deus, é pelo dom dado pelo Espírito Santo, aleluia, para transformar as nossas vidas. Então nada do que fizemos antes aproveita, porque aquilo que fazemos agora, mesmo assim, não interfere na nossa salvação, porque a nossa salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus, aleluia. Toda glória e toda honra seja dada a Ele. Então Paulo diz, a nossa salvação é pela graça, bendito seja o Senhor, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, a única pessoa que pode transformar o ser humano é Deus, porque foi Ele quem criou. O ser humano ele pode passar, ele pode estar com qualquer tipo de problemas na sua vida, todos os tipos. Ele vai procurar clínica de reabilitação, ele vai procurar terapeuta, ele vai procurar psicólogo, ele vai ser acompanhado pro resto da vida, ele vai tomar remédio, vai entrar em medicação prescrita, vai acontecer tudo na vida dele. Mesmo assim, o peso vai continuar, o vazio dentro dele vai estar lá, porque esse vazio existencial só pode ser preenchido por Deus. Somente Ele tem o poder de transformar o espírito, a pessoa, através do seu Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. Quantas pessoas buscam mudança e continuam recaindo? É porque ainda não caíram, aleluia, nos braços de Deus. Há um adágio que ele é completamente errado, que as pessoas dizem: pau que nasce torto, morre torto. Mas isso é uma mentira do diabo, porque se cair na carpintaria de Jesus, ele é aplainado, ele é aprumado e ele é endireitado para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. A transformação que o Evangelho traz para a nossa vida, da água para o vinho, bendito seja Deus. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo 100%, tudo pleno na nossa vida tem que ser feito novo. Se ainda há algum resquício de nossa vida passada, tem que se buscar em Deus, tem que se buscar pelo Espírito Santo, que tudo isso seja limpo da nossa vida. No céu não se entra velha criatura, no céu só entra nova criatura. Como Paulo diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos, olha o conselho, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente ela tem que ser renovada para que haja uma transformação em nós, para que possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você só é transformado se a tua mente for renovada. Se a tua mente ainda estiver cheia de ideologias, de ideias, de doutrinações mundanas, você nunca terá uma vida transformada. Você só é transformado quando Deus renova a tua mente pelo poder atuante, regenerador do Espírito Santo. Então você agora é nova criatura para a glória de Deus. Paulo completa em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. A imagem que refletimos, o Espírito Santo atuando em nós, agora nós com o rosto descoberto, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor, como que pelo Espírito de Deus. Nós somos transformados agora. Então a água transformada em vinho, o Evangelho traz transformação. Evangelho que não transforma não é evangelho. Evangelho que não muda a vida das pessoas não é evangelho. Ele está adulterado, ele está falsificado, ele está diluído, ele está em uma forma que não transforma. O Evangelho de Jesus tem que transformar. Ninguém que tenha um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Ninguém que tenha um encontro genuíno com Jesus permanece da mesma forma. Porque Jesus, ele transforma. Água em vinho, o Evangelho traz transformação. Segundo sinal, a cura do filho de um oficial. João capítulo 4, do versículo 46 até o 54. Dirigiu-se de novo Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus vai dizer para ele: vai, porque o teu filho vive. E aquele homem vai para sua casa. Antes de chegar lá, o servo se encontra com ele. E o servo dá a notícia boa para ele: o teu filho vive. E ele pergunta: que horas foi que ele levantou da cama? E então, quando o servo diz o horário, ele vai ver que aquele horário foi o que ele falou com Jesus. Versículo 54. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Segundo sinal, ele curou um rapazinho, um jovem que estava enfermo, filho desse oficial. E o que esse sinal quer trazer para nós, quer dizer para nós, é que o Evangelho traz cura. O Evangelho traz cura espiritual e física. O Evangelho traz cura, sara a nossa vida, sara o nosso espírito e sara a nossa vida material, a nossa vida física. Mas tenhamos cuidado com isso.
Jesus ele vai repetir quando ele está lendo, lá no capítulo 4 de Lucas, ele tem a oportunidade na sinagoga, devia ser interessante, né? A reunião da sinagoga, só iam os homens, e ali, todo sábado, um deles era escolhido para fazer uma leitura. Deve ter sido interessante alguém olhar e dizer, Jesus, você está com oportunidade aqui, né? Devia ser legal esse negócio aí. E aí olham para Jesus e dizem, Jesus, está com oportunidade. E aí Jesus ele vai e abre o rolo do profeta Isaías. E ele vai ler em Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Tudo isso é cura. Tudo isso é cura. Pregar boas novas aos mansos. Começa aí o processo de cura. Restaurar os contritos de coração. O coração contrito está ferido com alguma coisa, é restaurado. Cura. A proclamar liberdade aos cativos. Cativos presos materialmente, não. Cativos presos espiritualmente na prisão do pecado. É o quê? Cura espiritual. Abertura de prisão aos presos, tirando para fora quem está dentro da prisão. Cura. Deus, ele sara a nossa vida. E então no versículo 21 do capítulo 4 de Lucas, Jesus diz assim, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Aleluia. Quanto privilégio tiveram aquelas pessoas de acompanhar Jesus, de vê-lo fazer os milagres ali ao vivo, pessoalmente. Não chega nem perto da alegria de nós estarmos orando por alguém e a pessoa ser liberta de um espírito imundo, ou ser curada para a glória de Deus. Não chega nem aos pés, você vê o próprio Jesus ali. Mas aquelas pessoas não souberam aproveitar o privilégio que tinham ali. E aí Jesus diz que se cumpriu ali aos seus ouvidos aquela escritura. Jesus estava ali ungido pelo Espírito para trazer cura às pessoas. Mas cuidado, digo novamente, cuidado. Porque tem pessoas que buscam primeiro a cura física ao invés da cura espiritual. E isso é um problema muito grave. Existem muitas pessoas que estão sadias, perfeitas fisicamente, mas com a alma precisando de cura, com o espírito precisando ser sarado. E mais ainda, quantas pessoas estão bem fisicamente, mas estão doentes com o pecado, precisando da cura de Jesus. E esse sinal da cura do Filho do Oficial diz para nós que o Evangelho traz cura para nós. O Evangelho traz cura espiritual e física. E aí tem uma passagem que eu acho estupenda para esse momento. Jesus estava ali pregando em uma casa. Você vai encontrar nos 3 evangelhos essa passagem, mas eu separei aqui em Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesus estava ali pregando dentro de uma casa, não tinha como entrar naquela casa, e então os 4 amigos daquele homem pegam e vão até ele e dizem assim, não dá para chegar até Jesus. Talvez ele pensou, e agora? Como é que eu vou receber a minha bênção? E eles têm uma ideia ali mirabolante. Não, nós vamos levar você no teu leito, na tua cama, e vamos te descer pelo eirado no meio da sala onde Jesus está. Vamos expandir aqui, concentrar só nesse ponto. Aqueles homens colocaram o paralítico ali pelo telhado, dentro da sala, onde Jesus estava pregando. No versículo 5 do capítulo 2 de Marcos, Jesus, vendo-lhes a fé, tanto dos homens como do paralítico, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Eu sei que o texto vai dizer que os fariseus, eles arrazoavam em seus corações, eles falavam ali, né? Quem é esse que perdoa pecado? Mas eu fico imaginando a frustração daquelas pessoas ao olharem, esperando Jesus levantar o paralítico, mas de repente Jesus olha para ele e diz assim, perdoados estão os teus pecados. E aí eles ficam arrazoando ali nos seus corações e Jesus vai dizer,
que é mais fácil? Dizer para alguém, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Porque, com certeza, dizer para alguém que os pecados estão perdoados é muito mais fácil, né? Tem sacerdotes por aí, em confessionários, que diz para as pessoas que os pecados estão perdoados. Os teus pecados, cumpra essa penitência e os teus pecados estão perdoados. É muito fácil, porque é algo subjetivo, é algo interno, é algo que está na pessoa. Mas Jesus vai dizer para aquele homem, os teus pecados te são perdoados, porque a cura espiritual é muito melhor e maior do que a cura física. Muito melhor. É melhor ser curado do pecado e morrer aleijado do que estar bem fisicamente, perfeito, ser um atleta, mas morrer nos seus pecados. Porque isso não tem perdão, morrer nos pecados. O perdão é enquanto está em vida. Mas Jesus olha e diz assim, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre esta terra. Não somente para perdoar pecado, ele olha para aquele homem e diz assim, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem levanta e vai. Então Jesus ele traz cura espiritual e traz cura física, mas a cura mais importante é a cura espiritual. Em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, o profeta messiânico ele vai dizer, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus não fez nada, mas ele estava ali para morrer pelos nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Os passos de Jesus nos sara. Se você seguir o Mestre, caminhar seguindo os seus passos, você é sarado. Sarado da alma, do espírito e do corpo. Agora, se Deus não quiser sarar o nosso corpo, não tem problema. Paulo, ele morreu com um espinho na carne que ninguém sabia o que era, mas Deus vai dizer para ele, Paulo, a minha graça te basta. E é isso que nós temos que ter em mente. A graça do Senhor basta para nós. Então nós temos que aproveitar a cura, o sarar que o Evangelho traz para nós. Então, o segundo sinal, a cura do filho do oficial, significa para nós que o Evangelho traz cura espiritual e física. Terceiro sinal, que está no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o 15. A cura do paralítico no tanque de Betesda. A cura do paralítico no tanque de Betesda. Jesus estava lá, chegou ali naquele tanque e ficavam muitos enfermos, esperando um anjo descer e agitar as águas. E havia ali um homem, fazia 38 anos, ele estava lá, era paralítico. E Jesus chega para ele e pergunta se ele quer ser curado. Isso é uns paradoxos que acontecem só nos evangelhos, né? Chegar para um paralítico que faz 38 anos que está ali, Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, o texto vai dizer isso, e perguntar, queres ser curado? Ele vai dizer, eu quero, mas não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque. E aí Jesus diz para ele, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. É muito interessante, irmãos, como a palavra de Jesus tem poder. Quando entra nos nossos ouvidos, regada com fé, como tem poder. Aquele homem, no mesmo instante, suas pernas são fortalecidas, ele se levanta e ele vai andar. E ele anda ali, leva o seu leito, e todo mundo é sábado, e não é para ele carregar o seu leito, mas Jesus, ele traz ali para aquele homem força, onde havia paralisia. E é isso que o Evangelho traz para nós. O terceiro sinal, o Evangelho traz para nós força, disposição, dinamismo, para nós podermos servir a Deus.
Ninguém serve a Deus morto. Ninguém serve a Deus paralítico espiritualmente. Ninguém serve a Deus. Para se servir a Deus, precisa ser dinâmico. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de dinamismo. A própria palavra poder na Bíblia vem de dunamis, de dinamite, de algo poderoso, de algo que traz energia. É o que o poder de Deus traz para nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Aleluia! Cristo não nos deu um espírito de covardia. Cristo nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação. Cristo nos dá do seu espírito e ele não traz letargia. O espírito não traz preguiça, não traz sonolência espiritual. O espírito nos aviva. Louvado seja o Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 11, Paulo diz assim: corroborados, corroborar é confirmar, confirmados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com alegria. Louvado seja Deus. É isso que o Evangelho traz para nós. Traz força, fortaleza. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, quando ele vai falar da armadura de Deus, ele vai iniciar dizendo assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que o Evangelho traz para nós. O conselho de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, é: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando nós nos depararmos com um crente ali fraco, raquítico, né, sem força para servir a Deus, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, quanto mais se busca, mais força ele dá, mais poder ele traz, mais unção ele traz. Então nós temos que buscar constantemente o Espírito Santo de Deus, porque o Evangelho traz para nós não é fraqueza. O Evangelho de Jesus traz para nós é força, fortaleza, poder. Paulo diz: o Evangelho pode ser loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. Aleluia! Então é isso que o Evangelho traz para nós. Terceiro sinal, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Diz para nós que o Evangelho traz força. Recapitulando aqui, que o nosso tempo está acabando. Primeiro sinal, Jesus transforma água em vinho. Isso quer dizer que o Evangelho traz transformação. Segundo sinal, Jesus ele cura o filho de um oficial. E isso quer dizer que o Evangelho traz cura, sara a nossa vida espiritual e material. Terceiro sinal, Jesus ele cura um paralítico no tanque de Betesda, alguém que estava ali há 38 anos. Então, suas pernas que tinham fraquezas, agora, pelo poder do Evangelho, pela palavra de Jesus, vão ser fortalecidas as suas pernas. E o Evangelho traz para nós fortaleza, força. Bendito seja Deus. Nós vamos encerrar aqui a primeira parte. Eu agradeço a sua presença até aqui. Conto com a sua presença na próxima parte para nós encerrarmos. Faltam ainda 4 sinais para nós encerrarmos essa palavra sobre os sinais no Evangelho de João. Então não se debande, não se espalhe, permaneça aí. Vou só salvar o vídeo e já retorno para continuarmos aqui. Não vá longe, tá bom? Bebam a água e retorne para a continuação da nossa live. Muito obrigado. Até já, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Estamos de volta. Estamos ao vivo, graças a Deus. Nós vamos continuar nossa live. O assunto de hoje são os sinais no Evangelho de João. Enquanto os irmãos e as irmãs vão se conectando, nós vamos louvar a Deus. Enquanto os irmãos aí vão se conectando para nós continuarmos a mensagem. Glória a Deus.
Louve ao Senhor. Valeu, Arthur. Chegou. Pai, Senhor Arthur, Natiele, irmã Célia, Auricélio. Vamos louvar o Senhor. Quanto mais gente vai se conectando. Só um corinho. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor pra te adorar, ó Rei dos reis. Ministrando louvor pra te adorar, ó Rei dos reis, onde flui o louvor. Amém. Glória a Jesus. Vamos continuar a nossa palavra sobre os sinais no Evangelho de João. Bom, nós já vimos o primeiro, a água transformada em vinho, o Evangelho traz transformação. Vimos o segundo, a cura do filho do oficial, o Evangelho traz cura para as nossas vidas. O terceiro, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Apesar de ser uma cura, mas o que é ressaltado aqui é o que estava fraco, paralítico, agora tem saúde, agora está restaurada a sua força. Então o Evangelho traz para nós força. E o quarto sinal, nós encontraremos no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do versículo 1 até o 13. A multiplicação dos pães. Glória a Jesus. A multiplicação de pães e peixes. João, capítulo 6, do 1 ao 15. Jesus estava com os discípulos, atravessou o mar da Galileia, seguiu numerosa multidão e os discípulos chegaram para Jesus. Despede a multidão para que comprem ali alimento, porque nós não temos como dar de comer
a esse tanto de pessoas, né? Mas Jesus ele vai dizer para os discípulos que eles deem de comer aquelas pessoas. E aí aparece com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ele vai ali multiplicar aqueles 5 pães e 2 peixinhos, a ponto de alimentar uma numerosa multidão, numerosa mesmo, quase 5.000 pessoas ali serão alimentadas por essa multiplicação de peixes e pães. E então Jesus ele vai agora dizer para que eles recolham os pedaços para que nada se perca, para que nada venha a ser estragado ali. Eles vão recolher 12 cestos, 12 cestos. E esse é um sinal que Jesus fez diante daquela multidão. E o que ele quer dizer para nós é que o evangelho traz saciação. Saciação. Se temos fome de algo, o evangelho traz saciação para a nossa vida. A nossa vida sem Cristo, ela é vazia. Ela é vazia, igual um saco furado. Tudo que você colocar dentro não vai dar certo. Vai cair, vai ficar pelo caminho. Não vai encher a tua vida, teu ânimo, a tua existência. Só quem faz isso é Deus, através do seu evangelho. Só quem pode saciar a nossa vida é Jesus. Ele vai dizer aqui mesmo no capítulo 6, no versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Então ele usa duas necessidades básicas do ser humano, o comer e o beber. E Jesus diz, quem tem a mim, que sou o verdadeiro pão que desceu do céu, nem tem fome e nem tem sede. Duas necessidades básicas, mas Jesus não está falando fisicamente, materialmente, ele está falando espiritualmente. O evangelho de Jesus, ele traz saciação para as nossas vidas. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. Serão fartos. Fome e sede de qual justiça? De olhar para a terra e, quanta injustiça. Os magistrados não julgam as causas com equidade. Não é esse tipo de justiça que Jesus está falando. É a justiça do reino dele. É a justiça dos céus. Como Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o evangelho traz para nós saciação com conformidade com aquilo que Deus traz para a nossa vida. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor. E lá no hebraico tem assim, e de nada terei falta. A NVI traz essa versão. A NVI. Infelizmente as outras dizem assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará é muito amplo. É muito assim, espectral. Porque você pode pensar, se eu tenho falta de dinheiro, então não vai me faltar. Se eu tenho falta de bens materiais, então não vai me faltar. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que a palavra de Deus quer trazer para nós. O que o salmista Davi está dizendo, quando ele pensa, ele projeta o salmo, ele está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor. E assim como um pastor cuida de uma ovelha e não deixa faltar nada para ela que é necessário, de nada eu tenho falta. Eu posso não ter tudo, mas o que eu tenho é o que Deus proveu para a minha vida. O que você tem é o que Deus proveu para a tua vida. E o que você tem, seja satisfeito, seja feliz, seja alegre com o que Deus coloca na tua vida. Porque isso é o que o salmista quis dizer, de nada eu tenho falta, porque tudo o que há de necessidade para mim, Deus é o meu provedor. Eu não tenho falta, porque Ele é o meu pastor. Então o Evangelho traz para nós saciação. Em Romanos 12, 16 diz assim, sede unânimes entre vós,
Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então o Evangelho ele traz para nós saciação, de nós sermos felizes com aquilo que temos, de nós estarmos satisfeitos com aquilo que Deus dá para nós. Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, a partir do versículo 7, ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Olha o que Paulo diz: estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o Evangelho traz para nós saciação. O vazio que tínhamos dentro de nós é saciado. A presença de Deus dentro de nós é o tudo que precisamos para não termos mais falta de nada, para não sentirmos mais fome e nem sede de nada espiritual, porque Deus é o nosso tudo. E um caso bem particular quanto a isso é do jovem rico. Bom mestre, o que faço para ganhar a vida eterna? O que faço para ganhar a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, diz assim: bom só há um que é Deus, mas cumpre os mandamentos e terá um lugar no céu. E ele diz: eu já tenho cumprido tudo, Senhor. Desde a minha mocidade: não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. É o que ele vai dizer para Jesus. E Jesus olha para ele no texto de Marcos, no capítulo 10 de Marcos, vai dizer no versículo 20 que Jesus amou aquele jovem pela sua resposta. Mas Jesus vai dizer para ele: pois falta-te uma coisa, vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. Vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. Vem e terás um tesouro no céu. E aí aquele jovem, ele mostra que o que ele tinha dentro dele, mesmo com todos aqueles bens, era um vazio, porque ele não enxergou em Jesus a água para saciar sua sede. Ele vai ficar triste porque tinha muitos bens e deixa de seguir a Jesus. Então, na dinâmica de vida daquele jovem, os mandamentos que ele estava cumprindo era somente aqui nessa terra, era somente no âmbito horizontal. Faltava a ele amar a Deus sobre todas as coisas. Faltava a ele honrar o nome do Senhor na vida dele. Faltava a ele guardar a vida dele somente para Deus. Aleluia. Então é isso que vai acontecer, irmãos e irmãs. Nós temos que ter saciação no Evangelho de Cristo. Temos que ser saciados pelo Evangelho dele. E isso só acontece se nós buscarmos ao Senhor. Então, o quarto sinal de Jesus, quarto sinal, a multiplicação dos pães, é que ele não vai deixar faltar na nossa vida, ele multiplica, ele dá saciação. Quando você encontrar alguém vazio, alguém sem expectativa, ofereça a Deus, ofereça Jesus, porque ele preenche todos os vazios existenciais da nossa vida. Não é psicólogo, não é psiquiatra, não é terapeuta que vai conseguir trazer algum volume para dentro da tua alma, porque o vazio que está lá só é preenchido por Deus. Bendito seja o Senhor, glória a Jesus. Então, o quarto sinal, o Evangelho traz saciação. Quinto sinal, no mesmo capítulo 6, do versículo 16 ao 21, Jesus anda sobre o mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais.
Então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Então as pessoas sem Cristo, elas têm medo, temor nas suas vidas, mas o Evangelho traz para nós confiança. O Evangelho traz para nós confiança. A primeira coisa que Jesus fala ao encontrar os discípulos: não temas, sou eu. E é isso que Jesus diz para nós, para que tenhamos confiança nele. Em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, vai nos dar o ingrediente principal da confiança. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Então a fé é o ingrediente da confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, naquele momento os discípulos não tiveram fé. Ao olhar, viram um homem ali sobre o mar, talvez pensaram: o que é isso que está se aproximando? Mas Jesus vai dizer: não tem mais. O Evangelho traz confiança. 1 João capítulo 5 e 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. E assim como a Letícia colocou, o perfeito amor lança fora todo medo. Então o Evangelho de Jesus anuncia o amor de Deus, e esse amor lança fora o medo, para que tenhamos confiança nas nossas vidas. Bendito seja o Senhor. No Salmo 40, versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Então, bem-aventurado é o homem, a mulher, o jovem, a criança, o idoso, qualquer um que faz do Senhor a sua confiança. Aleluia. O Evangelho traz confiança para a minha vida e para a tua vida. O autor aos Hebreus, falei do capítulo 11, agora no capítulo 10, versículos 35 ao 38, ele vai registrar assim: não lanceis fora, pois, a vossa confiança. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. A confiança que colocamos, que depositamos em Deus, tem uma grande recompensa, porque necessitar de perseverança, para que a vontade de Deus alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, glória a Deus, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem recua é porque perde a confiança. Quem recua é porque não tem mais confiança em Deus. É porque não está sendo mais saciada pelo Evangelho de Jesus. É porque aonde outrora havia fortaleza, agora há fraqueza espiritual. Precisa do Evangelho. Precisa da palavra de Deus. Aleluia. Então, o quinto sinal, Jesus andando sobre as águas, é a palavra que Jesus fala. Ele diz: não tem mais. O Evangelho traz para mim e para você confiança, para que não haja medo, para que não haja temor, para que possamos suportar as lutas com confiança. Sexto sinal que João registra está no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Capítulo 9 de João, do versículo 1 ao versículo 7. Um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. E toda a história, perguntam para Jesus quem foi que pecou, seus pais ou o cego. Jesus diz: ninguém pecou, nem seus pais, nem ele, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aí Jesus faz ali um lodinho, cospe na terra, faz um lodinho com a saliva, aplica nos olhos do cego e vai lá lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E ele vai, lava seus olhos, volta a ver, e então ele começa a enxergar. E as pessoas começam a se maravilhar com aquilo que estava acontecendo. E aí você pode se perguntar, né? E o que é agora? O Evangelho de Jesus, ele traz para nós vista, ele traz luz. O Evangelho de Deus traz para nós luz. Aquele cego, ele estava
metaforicamente falando, em trevas, porque ele nada enxergava. Mas Jesus vai trazer para ele luz, porque quando ele abre seus olhos, aquela luz começa a vir, ele começa a enxergar, ele começa a contemplar coisas que ele nunca tinha visto, porque ele era cego de nascença. Em Mateus capítulo 4, versículo 16, vai estar dito assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, os que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Em 1 Pedro 2,9, Pedro, o apóstolo, ele escreve assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você, no pecado, éramos cegos, cegos igual aquele homem. Mas aí Cristo veio na nossa vida e trouxe luz e coisas maravilhosas que nunca tínhamos visto. Passamos a ver agora pela luz do Evangelho de Deus. E nós ficamos maravilhados porque que nunca conseguimos enxergar tais maravilhas, tais fenômenos espirituais que acontecem. Como que nunca conseguimos contemplar isso? É porque estávamos cegos. Mas o Evangelho de Jesus trouxe vista, trouxe visão. E outrora nas trevas agora temos luz para enxergar. Louvado seja o Senhor. Paulo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele está descendo para Damasco para poder prender os cristãos e as cristãs, e aí Jesus aparece para ele como uma luz muito forte, e ele cai. Ele cai do cavalo e não enxerga mais nada. Ele ajuda agora. O antes arrogante, soberbo Paulo precisa de ajuda porque não enxerga mais nada. E ele é levado para a casa de um homem, fica lá. E então Deus fala: Ananias, Ananias, vai lá, ora por ele, porque eu vou fazer a obra. E Ananias fica relutante, não quer ir, mas Deus diz: vai, que ele é um vaso escolhido. Então nos versículos 17 e 18 do capítulo 9 de Atos vai dizer: partiu Ananias e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo. Eu acho lindo isso, de Ananias já chamar Saulo de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Aleluia. Foi isso que aconteceu comigo e contigo. Caiu dos nossos olhos escamas. Nós não víamos a glória do Evangelho de Deus. Como Paulo mesmo vai registrar, eu acredito que ele estava lembrando desse dia que ele caiu do cavalo e não enxergava mais nada. Ele vai colocar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas, se ainda o Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Foi isso que Deus fez comigo e contigo, irmão e irmã. Trouxe luz, nos curou de uma cegueira espiritual e trouxe luz para a nossa vida. Bendito seja o Senhor. Sexto sinal, a cura de um cego de nascença. O Evangelho traz luz para nós. E para encerrar, sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, do 1 ao 45. João capítulo 11, do 1 ao 45. A ressurreição de Lázaro. Você conhece bem a história. Muitos já pregaram, muitos já leram, tem hino falando. Jesus ele vai e ele ressuscita Lázaro. E aí então o que quer dizer? O Evangelho traz vida. Vida para nós. As pessoas pensam que tem vida sem Jesus, mas não tem. Deus, ele deu vida ao homem uma vez, lá no jardim do Éden. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe em suas narinas
fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então, Deus deu vida uma vez para a humanidade, mas o pecado, a transgressão trouxe morte espiritual. Mas Deus, ele tinha um projeto, ele tem um plano. Ele nunca vai ser pego desprevenido, nunca vai ser pego de surpresa. E ele tem um plano, e esse plano estava a avivar novamente o ser humano. Em Efésios 2, 4 e 5, Paulo diz: Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e em pecados, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia. Eu e você estávamos mortos, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas Deus trouxe vida para nós. Glórias ao seu nome. O Evangelho traz vida para as pessoas. Em Romanos 8 e 2, Paulo escreve: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, ou melhor, nos livrou da lei do pecado e da morte. Pecado traz morte, o salário do pecado é a morte. Mas o Evangelho de Jesus traz vida, conduz para a vida eterna. Bendito seja o Senhor Deus. Então, os 7 sinais que João registra no seu Evangelho. Primeiro, a água transformada em vinho, simbolizando que o Evangelho traz para nós cura, ou melhor, transformação. O Evangelho traz para nós transformação, água transformada em vinho. Segundo, a cura do filho de um oficial. O Evangelho agora sim traz cura para nós. Terceiro sinal, a cura do paralítico no tanque de Betesda. O Evangelho traz força. Quarto sinal, a multiplicação dos pães. O Evangelho traz saciação para nós. Quinto sinal, Jesus anda sobre as águas e ele diz: não temais. O Evangelho traz para nós confiança. Quinto sinal, a cura de um cego de nascença. O Evangelho traz para nós luz. E o último sinal que João registra, culminando aqui, em que Jesus é Deus, é a ressurreição de Lázaro. Nenhum outro poderia fazer isso, somente o Filho de Deus. Então, o Evangelho traz para nós vida. Permaneça na fé, persevere na presença de Deus, porque esses sinais trazem para nós um resumo do que o Evangelho traz e faz na nossa vida. Que Cristo nos abençoe, que Deus nos guarde e nos ajude, para a glória do seu nome. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós vamos louvar o Senhor com um hino para podermos encerrar por hoje. Vou convidar aqui a Letícia e ela vai aqui nos trazer um hino. Glória a Deus. Deixa eu encontrar aqui a Letícia. Pronto. Vamos louvar e adorar o Senhor. Graças e paz. Boa tarde, boa noite. Interessante é que eu levar assim da outra vez e acabou não dando certo por causa do barulho. Mas ficou para hoje, que Deus sabe, né? De todas as coisas. E é uma passagem que está escrita em João capítulo 14. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou.
Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Oh, 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 Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Paz, boa noite. Agradeço também pela colaboração. Agradeço também aos irmãos e às irmãs que continuaram até aqui. A irmã Célia, minha esposa Brena, a Letícia, o Arthur, a Esther, a Natiele. Infelizmente aqui, às vezes aparece, não aparece, né? Então não dá para saber de todos e de todas. Mas meus agradecimentos, muito obrigado por terem comparecido, terem participado, comentando, ouvindo. Que Deus possa abençoar as suas vidas. E amanhã nós teremos a nossa live a partir das 7. Não será live de louvor, é porque eu vou querer colocar em dias as cartas, né, lá do Apocalipse. Então amanhã o assunto vai ser a terceira carta do Apocalipse. Então amanhã nós não vamos ter a live de louvor. Quem sabe na sexta-feira, né, mais para o final de semana. Mas amanhã eu vou tentar colocar logo a nossa live, as questões, né, das cartas logo em dias. Passei também para a minha sogra, a irmã Cátia, a avó também. Boa noite, Pai do Senhor. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, às 7 horas, não perca, estaremos novamente trazendo uma palavra do Senhor para o teu coração. E espalhe a notícia e ore, né? Ore o Brasil, são dias difíceis. Peço oração também por mim e por minha casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Peço oração. Amado Deus, querido Pai, agradecemos por estarmos, Senhor, na Tua presença. Louvamos por termos Tua palavra como bússola para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar aqui conosco, pois Tu és onipresente em cada lar. O Senhor se encontra, meu Deus, em cada local que invoca
o teu santo nome. Agradecemos mais e mais, meu Deus, pela oportunidade que temos de estar juntos virtualmente para louvarmos teu santo nome e para podermos também proclamar o teu evangelho. Abençoa meus irmãos e irmãs que ainda estão conectados, aqueles que porventura se desconectaram, meu Deus, visita também. Abençoa nossas famílias para a glória e o louvor do teu nome. E nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado, boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo.